Olá, boa noite, meus amigos. Vamos iniciar a nossa palestra hoje. Hoje teremos a leitura da prece inicial com Jaqueline Silva e teremos a palestra do nosso irmão José Hélito. Daqui a pouquinho, em alguns instantes, nós vamos dar início a toda a nossa programação, ok? Ok, aqui está tudo ok, são 17 horas, são 19 horas e vamos para a nossa vinheta. Bom, nossos agradecimentos pela presença de todos aqui hoje. Hoje o nosso irmão José Hélito falará sobre mediunidade segundo Allan Kardec. Mas antes que isso aconteça, né, essa chuva de conhecimento que ele vai compartilhar conosco, eu gostaria de ler a página inicial e fazer a nossa prece inicial com a Jaqueline Silva. Boa noite, Francimar Teles, seja muito bem-vinda. Que Deus esteja conosco nessa noite. Deixa eu virar um pouquinho aqui para a Jaqueline aparecer. Boa noite. Vamos lá, Jaqueline? Vamos. Bom, eu escolhi hoje a página de um livro chamado Conforto nas Dores da Alma. São gotas de amor no seu coração. Esse livro é do nosso amigo Maurício Mancini, que já esteve lá na nossa casa. Excelente palestrante, muito esclarecido. E eu escolhi essa página aqui do livro dele hoje. Muito apropriado, inclusive. Conserva a tua vida leve e serena, não obrigando na alma os espinhos envenenados da ambição, do orgulho, da mágoa e do ódio. Há criaturas que azedam a própria vida por não se permitirem ir além das ofensas e tristezas, valorizando mais o ofensor do que os amigos sinceros que lhes vêm consolar. E quase sempre afastam estes amigos por causa da psicosfera pestilencial que cultivam ao redor de si. Não seja este o teu jeito de viver, pois os que assim procedem estão semeando ventos para colher tempestades no futuro bem próximo. Ilumina o teu viver, empregando as horas que dispensares para ti em ações que confortem e elevem, que lhe deem alegria verdadeira, não somente ao teu coração, ao teu viver, pois isso é egoísmo, mas compartilha com os teus amigos também. Do mesmo, alguns deles que sofrem se sentirão e se sentem perdidos, sem um rumo, sem uma luz na vida. Os homens verdadeiramente felizes são aqueles que aprenderam a construir a paz, o amor e a alegria em torno de si, deixando no mundo o seu legado de trabalho e dedicação, referências benditas de como viver melhor na vida. Ainda que essas criaturas vivam atormentadas, espinhosas e tristes, elas jamais se abatem, pois conservam a segurança de que o amor que sentem é capaz de lhes garantir uma paz interior que a tempestade alguma pode abalar. Se na vida tiveres que seguir modelos,
Aprende a seguir os exemplos dos que cultivam paz interior, servindo e amando pelos campos da vida. Já que a gente está falando de modelo, vamos elevar nossos pensamentos mais alto que nós pudermos, a fim de que consigamos nos conectar com o nosso Cristo, nosso Jesus, nosso amigo, nosso irmão, nosso guia modelo. Agradecendo a Ele essa oportunidade que a tecnologia vem nos proporcionando de, embora estarmos distantes fisicamente, podermos estar juntos em oração, em reflexões, assistindo essas palestras, fazendo esses estudos juntos. Somos gratos ao Senhor Jesus, porque nos permite a clareza, a sensatez de termos calma, paciência e sabedoria nesse momento. Não termos pressa, não termos ansiedade, porque tudo é um momento que vai passar, como tudo passa na vida. Os momentos ruins passam e os bons também passam. E é porque os bons momentos passam que a gente também tem que aprender a todo dia agradecer pela vida, pela saúde, pelo convívio com a nossa família, com os nossos amigos queridos. Senhor Jesus, esteja conosco, nos abençoe e nos dê uma noite de tranquilidade e de bom estudo. Que assim seja. Aproveitamos esse momento da nossa prece, meus irmãos, para pedir pela amiga da nossa querida Zaira Vieira Duarte Silva, pela Sônia Prado, que ainda está muito mal em Campos. É prima da Zaira. Meu amigo Reginaldo Sterck, prazer tê-lo aqui conosco. Excelente noite hoje, porque a palestra hoje vai ser maravilhosa, hein? Vamos falar, aliás, vamos não, nosso amigo Zé Hélito vai falar sobre mediunidade, segundo Allan Kardec. Marisa Pereira, Janete Gabriel, Graciete Alves, Mônica Lima, Maria das Graças, Cláudia Carvana, e assim vai. Nosso boa noite, nosso agradecimento a todos vocês. Eu gostaria de chamar agora, para estar junto conosco, nosso amigo, irmão, companheiro, solícito, José Hélito. Seja bem-vindo, nosso irmão. Tudo bom? Olá, boa noite, Robson, Jaqueline. Boa noite. Que o Senhor boa noite. Possa Ele nos envolver e nos guardar em sua paz, né? Nosso cumprimento aos internautas que estão sintonizados nesse canal para essa nossa reflexão da noite. Esperamos que hoje a gente possa conseguir, né? Concluir a palestra. Sim, mas aí é que está o grande... desculpa te interromper, mas eu acho que aí é que está o grande lance, não é? O que a espiritualidade faz conosco, Zé. A gente pegou, eu diria que 40% da sua exposição da última vez, né? A gente absorveu esses 40%, agora a gente vai reviver e ter novos conhecimentos. Na proposta do bem é que nos mobilizamos os nossos esforços para que nessa noite a gente possa, mais uma vez, pensar um pouco sobre esse tema tão debatido e tão grave ainda no cenário da humanidade, particularmente no cenário espírita. Exatamente. Meu amigo, eu vou te deixar com nossos amigos, irmãos que estão entrando todo aqui no nosso Facebook. Lembrando que estamos transmitindo também pelo YouTube, Web TV Renascer. Só que lá a gente ainda não está conseguindo pegar os comentários, só aqui no Facebook. E pela Web TV focamundo.com/Sociedade Espírita Renascer. José Hélito, o Renascer agradece mais uma vez o carinho conosco, a nossa perseverança, e pode ter certeza que nada é por acaso. Estamos aqui novamente à espera do compartilhamento de tanto conhecimento que você pode nos trazer. Meu irmão, fica com Deus aí, ok? Forte abraço. Obrigado.
Obrigado. Então, dando início às nossas reflexões desse instante, nós vamos pensar o seguinte, que a mediunidade ela sempre esteve presente no contexto da humanidade. E aqui nós não vamos elencar uma série de fatos históricos, não, porque julgamos que isso já seja conhecido dos senhores, né? Nós vamos pontuar nesta noite questões que representam as lições transmitidas pelos benfeitores espirituais a Allan Kardec em torno da mediunidade e registrada na obra O Livro dos Médiuns, que veio à baila, que veio a lume, a 15 de janeiro de 1861. Essa obra, ela ainda é, segundo os benfeitores espirituais, um manancial instrutivo e esclarecedor em torno da paranormalidade humana, que ainda não surgiu uma outra igual. Para todo aquele que queira, de maneira disciplinada, de maneira eminentemente esclarecedora, o Livro dos Médiuns é um repositório de orientações seguras. Ocorre que, muitas vezes, nós observamos que isso não é atendido. Sobretudo, ainda é um problema no nosso movimento espírita. Porque a mediunidade, ela não basta por si só. Porque muitas vezes a gente acha que por ter mediunidade já nos confere uma estrada para chegar à atividade mediúnica. É um equívoco, é um ledo engano. Os benfeitores espirituais estão a falar às pessoas continuamente a necessidade do estudo, da formação, da preparação, sem o que, dirá o Espírito Alexandre, que a incursão no mundo invisível será um voo, um trânsito às regiões inferiores. Olha só que coisa, né? Então, a importância que as casas espíritas deveriam dar também à área mediúnica. Porque a maioria dos médiuns que vêm à face da Terra estão fracassando na área mediúnica. Você veja bem, o livro Os Mensageiros, que fala sobre o fracasso da mediunidade, ele é de década de 40. A obra Nos Tormentos da Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, que fala de médiuns fracassados, fala do Sanatório Esperança, um hospital no mundo espiritual que acolhe médiuns, oradores, doutrinadores, que fracassaram na sua tarefa, né? E a gente ainda observa nas instituições espíritas, né, esses apontamentos kardecianos não ser levados em consideração, né? Ou se é levado em consideração de uma maneira assim frágil, parcial. E aí a nossa responsabilidade com as pessoas. O que eu quero dizer com isso? Né?
alguém chega e diz que quer atuar na tarefa mediúnica e possui uma mediunidade ostensiva, não basta ter a mediunidade ostensiva. É preciso ele entender as questões que envolvem a mediunidade. Eu vou só interromper um pouco aqui para falar para o Robson. Robson, a luz ela está ficando fraca, como que o aparelho quisesse perder a imagem, entendeu? Só para você ver aí se há alguma problemática na transmissão. Então, meus queridos amigos, né? E as pessoas muitas vezes querem rapidamente se chegar à atividade mediúnica, sem uma formação, sem uma preparação. E isso é fundamental. Os espíritos superiores colocaram isso para Allan Kardec de uma maneira clara, de uma maneira lúcida, a fim de... E por isso, ele somente levava as pessoas à Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas após aquele indivíduo elaborar o saber em torno daquela prática. Então, esse é um cuidado, né? Um cuidado que nós devemos ter, uma atenção. E nós, muitas vezes, não temos atenção porque nós não conhecemos o pensamento do codificador. Né? Muitas vezes as pessoas dizem, não, mas eu tenho mediunidade. Mas como é que você está? Não, eu fui ali no senhor, numa senhora que me diz que tem. Allan Kardec coloca os espíritos, melhor dizendo, os benfeitores espirituais, porque o livro dos médiuns foi elaborado pelos PhDs, pelos grandes cérebros desencarnados, com a colaboração do codificador, em torno da questão da paranormalidade humana. Então, vejamos. Então, os embaixadores da luz colocaram que só existe uma maneira de você saber se o fulano tem ou não tem mediunidade. É experimentar. Mas a experimentação antecede, inevitavelmente, uma preparação. É preciso que aquelas pessoas façam parte de um grupo de estudo, entender essa mecânica, esse mecanismo, porque ela possui dificuldades, ela possui os seus escolhas. Assim, nós vamos ver no livro Os Mensageiros, o espírito André Luiz falar que a maior parte dos médios fracassa. Raros são aqueles que alcançam um êxito parcial. E no livro Tormentos da Obsessão, o espírito Manuel Filomeno de Miranda coloca na mesma linha de raciocínio que são poucos, muito poucos, aqueles que dão cabo do seu compromisso na mediunidade. Nós vemos essa questão patente nos dias que correm. Médios que nas casas espíritas, por exemplo, rejeitam as avaliações das comunicações mediúnicas, da sua produção mediúnica. Esse é um meio de assegurar o aperfeiçoamento do seu trabalho. Se alguém começa a avaliar suas produções mediúnicas, avaliar seriamente. Será que a reunião mediúnica que você participa, ela suporta o telescópio do Livro dos Médiuns? Gente, isso não é brincadeira. A gente fala no sentido de assegurar a funcionabilidade. É avaliar, aí começa a avaliar a atividade do médium, uma psicografia, e coloca de maneira amorosa, de maneira amiga, fraternal, né? Que há ali algumas colocações incoerentes, o médium fica aborrecido. Né? Ele fica aborrecido
Não, mas foi o Espírito que disse, e daí? Não acreditais em todo Espírito. Primeira epístola de João. Mas verificai, se cientificais se os Espíritos são de Deus. Então, aí o que acontece com o médium? O médium começa a ter aquele seu grupo e a criticar aquela pessoa. Persegue, afasta daquelas pessoas que podem ajudá-lo, porque ele não quer. O espírito que o influencia, o seu psiquismo, que faz a sua produção de escrita, etc., o intui a se afastar das pessoas que podem ajudá-lo, que podem demonstrar os equívocos que ele está cometendo. Então, vejamos. Aí o médium se afasta, se isola, ou monta o seu grupo daquelas pessoas, né, que acreditam naqueles textos, sem a avaliação necessária. Reunião mediúnica nenhuma, né, suporta um trabalho exitoso sem avaliação. A avaliação é o elemento fundamental, é o elemento, é um dos elementos fundamentais. Então, vejamos, o médium que se irrita com a análise de suas produções mediúnicas já está sobre o guante de um processo obsessivo. Essa é a colocação dos benfeitores espirituais Allan Kardec em O Livro dos Médiuns. Em O Livro dos Médiuns. E a gente precisa estar atento a essas coisas. Porque muitas vezes a gente observa assim que o indivíduo ele quer desenvolver a mediunidade. Aí força o desenvolvimento da mediunidade. Ninguém deve forçar o desenvolvimento da mediunidade. Né? Porque se você tiver o germe, se você tiver o princípio, ela vai eclodir naturalmente. E você vai se encaminhar para perceber essa faculdade paranormal, e aí vai depender do seu livre-arbítrio. Educá-la, discipliná-la para as atividades do bem. No item 218 de O Livro dos Médiuns, é uma coisa muito interessante. Muitas vezes você leva as pessoas ao exercício da mediunidade, para uma experimentação, para verificar se o indivíduo tem ou não mediunidade, e passa ali meses e a pessoa não apresenta sequer alguma peculiaridade. Na questão 200, no item 218 do Livro dos Médiuns, né, Allan Kardec vai colocar, se depois de um certo período a mediunidade não se apresenta, você deve desistir desta atividade. Como desiste do canto quem não tem voz. Então, vejamos. Então, as casas espíritas, elas precisam meditar mais no pensamento do codificador. Né? No pensamento do codificador, ele é muito claro, não existe dúvida. Muitas vezes nós estamos descaracterizando as lições, as ideias. O espírito, por exemplo, há no livro Nos Tormentos da Obsessão, um médium que reencarnou com o compromisso da palavra. Então, ele deveria desenvolver essas atividades durante 50 anos. Ele tinha 50 anos. Mas aí, desde jovem, as entidades a persegui-lo, ele consegue contrabalançar as emoções
descontroladas, depois se afasta do trabalho, mergulha na sexualidade, no ganho fácil do dinheiro, porque começou a se aproximar dele determinados pintores desencarnados. E esses pintores realizavam trabalhos, quadros, etc. Que o espírito Manuel Filomeno de Miranda não entra em maiores detalhes. Até que ele descamba dessa atividade e, quando vem a desencarnar, é acolhido por um grupo de benfeitores espirituais ligados ao Sanatório Esperança, e lá ele foi acolhido. Então, vejamos que muitas vezes há precipitação nos médios. Como assim? O médico começa a pintar. Mas aquilo são exercícios mediúnicos, como está em O Livro dos Médiuns. Mas logo a pessoa vai para uma atividade pública, em que deveria seguir o exemplo dos bons médiuns. Quem são eles? Por exemplo, não estamos colocando no mesmo patamar, mas o exemplo. Por exemplo, Dona Ivone do Amaral Pereira, Francisco Cândido Xavier, Divaldo Pereira Franco, quando levaram um bom tempo exercitando, Chico psicografou durante 8 anos, ou um pouco mais, e Emmanuel orienta para destruir todos aqueles escritos mediúnicos que agora ia começar, depois do desembaraço da escrita mediúnica, durante mais de 8 anos, ele ia psicografar as obras extraordinárias. A mesma coisa de Divaldo Pereira Franco. Então, as pessoas são muito precipitadas. E aí a responsabilidade está em quem dirige. Está no dirigente da reunião mediúnica, no presidente da casa espírita, que não orientam essas pessoas adequadas. Aquilo são exercícios mediúnicos, de psicografia, exercício de pintura mediúnica. Né? Porque quando a pessoa leva isso a público, estará sobre a análise de quem observa, de quem analisa aquela psicografia. Está ali dizendo que é uma psicografia de Sócrates. Vai ter que ter um perfil, vai ter que ter uma linha de pensamento de Sócrates. Ah, pintou ali a Tarsila do Amaral. Bom, agora vai ter que ter traços de Tarsila do Amaral. Está sobre o viés da análise. Obviamente, tornou público. Está no viés da análise. Então, há uma precipitação que muitas vezes levam aquelas pessoas a embaraços, a fracassos, a dificuldades enormes. Pessoas que na casa espírita aceitam tudo que os espíritos falam. Allan Kardec coloca que isso deve ser analisado. Essas comunicações que vêm orientação deve ser analisada. Não, mas foi o espírito que disse. E daí? Então a gente aceita. No movimento espírita, a gente aceita muita coisa porque vem dos espíritos. E não faz uma reflexão substancial. Não é criticar o médium, não é torpedear, não, porque isso é uma atitude incoerente, insensata. É ajudar o médium é o nosso irmão, é o nosso amigo, companheiro da casa, ajudar ele a aperfeiçoar a tarefa. Mas as pessoas não querem avaliar o seu trabalho, nada. Dão justificativa as mais absurdas. As mais absurdas. Médium, por exemplo, que faz uso do fumo, do cigarro, da bebida.
Eu bebo mesmo e ninguém tem nada com isso. Não é, querido. Espera aí. Então você faz uma opção. Você faz opção pela Brahma, você faz opção pela Skol, sei lá, Heineken. Você faz opção. Agora, ir para uma reunião mediúnica com álcool na corrente sanguínea. Você veja bem que no livro Missionário da Luz tinha uma atividade mediúnica, tinha 18 médiuns. 18. 18 médiuns. Só um, diz André Luiz, compareceu em condições de trabalhar. Meus queridos amigos, no movimento espírita, muitos de nós brincam com a tarefa mediúnica. Né? Brincam. E aí a responsabilidade dos dirigentes da casa. Não, mas fulano é meu amigo. Fulano é seu amigo? Ué, não, eu não posso falar porque ele pode ficar aborrecido, zangado. Ué, mas você vai falar com respeito, você vai falar com amor, com ternura. Porque veja bem, o prejuízo que o indivíduo, quando chegou, André Luiz analisa 18 integrantes. Um médio em condição. Porque um chegou porque tinha feito uso da bebida alcoólica e aqueles miasmas, aqueles fluidos etílicos impregnaram o ambiente. Então, o que aconteceu? Teve que ressignificar a tarefa. Em vez de atender 6 espíritos enfermos, que necessitava da ajuda, só haveria uma comunicação de objetivo geral. A gente, muitas vezes, não se prepara para a tarefa mediúnica. Ah, não, estou vindo do trabalho, faço uma prece, não há problema. Os espíritos vão dizer, vem no carro, vem a pé, faça uma prece. Chega na reunião mediúnica, ai, meu Deus, meu dia hoje, olha só. O meu dia hoje foi estressado, meu dia hoje... Sem condição de sintonia. Aí, daqui a pouco, dá comunicação do benfeitor espiritual. Como? É ruim, como diz a galera, é ruim. Aquilo é o eu-guia. É o eu-guia. Queridos amigos, é uma questão muito séria. Muito séria. Um grupo mediúnico, um grupo de estudo mediúnico, ele deverá sempre estar estudando. Como assim? Os integrantes. Os integrantes. Como assim? Não é participar de um grupo de estudo da mediunidade. Como assim? A tarefa é num dia, no outro dia da semana, eles se reúnem para estudar. Estudar a mediunidade, faz uma programação, para que aquelas pessoas estejam desenvolvendo as suas habilidades cognitivas, as suas habilidades perceptivas para a tarefa que estão desenvolvendo. É uma necessidade. Uma necessidade. Inclusive, Allan Kardec coloca em um livro dos médiuns que para julgar os espíritos é preciso que a gente julgue a nós mesmos. Olha, preste bem atenção nisso aí. Ó. Dirigente de reunião mediúnica. Para julgar os espíritos é preciso que a gente saiba julgar a nós mesmos. Está lá em um livro dos médiuns. Então, que nesse grupo de estudos, na minha casa espírita, nós fazemos assim, nos reunimos todos os sábados para estudar. 3 sábados é a questão da mediunidade. Um sábado, nós fazemos um estudo do autoconhecimento, com as obras de Joana de Ângeles, né? Inclusive para o atendimento fraterno, que a gente atende as pessoas com problemas, com dificuldades, e para que a gente possa analisar um para com os outros, como nós nos encontramos em relação ao outro companheiro do trabalho. Se há alguma divergência, alguma dificuldade, né? E fazemos depois uma avaliação de um para com os outros, uma avaliação do trabalho, a gente faz semanal e faz mensal, para ver a necessidade de se aperfeiçoar
alguma atividade, alguma coisa. Então, uma reunião mediúnica é uma tarefa grave. Não é o trabalho exponencial da casa espírita, não é. O trabalho fundamental e básico de uma instituição espírita é a evangelização infantil, é os grupos de estudo, mocidade, né? É essa função educativa, essa função escola da instituição. Mas ela tem o seu nível de importância, né? E que precisa de ajustes fundamentais. Há médios, por exemplo, que não vão à reunião. Hoje eu não vou à reunião. Você não vai por quê? Não estou com vontade, não estou querendo ir. Hoje lá tem fulano, beltrano. Mas isso é de uma irresponsabilidade acachapante. Por quê? A pessoa está se sentindo, né? Ela está sentindo uma dor de cabeça. Aquela dor de cabeça é o espírito enfermo que foi ligado à sua estrutura mediúnica para que seja atendido na reunião. Aí a pessoa não vai, deixa de ser acolhida à programação do mundo espiritual. Nós vemos isso com frequência, a rodo. A rodo. E as pessoas dizem assim, eu tenho 20 anos de espiritismo. Mas aprendeu o quê? Né? Outra coisa, a pessoa que está só vinculada à atividade mediúnica da casa. Mas o que é isso? A pessoa só vai à casa se mediunizar. Né? No dia da reunião mediúnica, lá vem fulaninho, com um livro debaixo do braço. A pessoa que está na casa espírita, nas atividades as mais diversas, mas nós estamos falando de mediunidade, ela deve estar ligada a um grupo de estudo, aos trabalhos da casa. Questão só atividade mediúnica? Não. De forma alguma. Né? Existe uma questão muito curiosa nas casas espíritas, né? É a questão, por exemplo, assim, a gente desenvolve mediunidade em criança. É uma questão interessante. Como é que é? Então, as crianças podem desenvolver mediunidade? Os benfeitores espirituais não recomendam desenvolver mediunidade nos pequenos, né? Nos indivíduos de pouca idade, de tenra idade, não. Mas o Livro dos Espíritos coloca uma coisa muito... O Livro dos Médiuns, retificando, coloca uma coisa muito interessante. Ele diz assim, mas se a mediunidade for natural, ela se apresenta natural, porque a natureza é mais sábia do que os homens. Então, como é? Você vai pegar aquela criança e levar para uma reunião mediúnica? Não, você não vai fazer isso. Mas vai conviver com aquela criança de maneira tranquila, informando sobre aquela realidade do mundo espiritual, do que ela está observando, sem nenhum terrorismo. E ela vai se encaminhar à evangelização, à mocidade, até um dia, se for o caso, participar da atividade mediúnica. Né? Então, isso é muito interessante, para que a gente não venha a criar determinadas ideias absurdas. Né? Não, ele está percebendo, aquilo é natural nele. Eu vou dar um passe para estancar. Você dá um passe e não estanca, ele continua vendo, porque é natural nele. Faz parte da sua psique e do seu soma, do seu corpo, que ela está radicada no organismo. Então, nós precisamos estar atentos a esse tipo de coisa. Né? A mediunidade, por exemplo, as pessoas, muitas vezes, vão para a tarefa mediúnica. Né? A mediunidade requer educação, ela requer disciplinamento. Médium, por exemplo, que bate na mesa,
Não é que não tem isso, né? Médico dá soco, médico que grita. Você está lá na outra reunião, está ouvindo o cara gritar. Mas que negócio é esse? Você tem que conversar. Você tem que chegar e conversar com o sensitivo, um excesso da parte dele, um excesso, jogando o copo no chão, nada disso. Falando palavrão. Né? Então, a mediunidade, ela precisa ser disciplinada. O processo educativo nos fará melhor. Né? E se a reunião, por exemplo, uma reunião, tomar um rumo errado, será que cabe a nós, os espíritas, abordarmos, falarmos, fazermos alguma colocação? Você está vendo que aquela reunião tomou uma. Deixa eu ver aqui que parece que entrou um troço aqui. Não sei o que houve. Bom, os benfeitores espirituais, eles colocam que se uma reunião tomar um rumo errado, nós devemos nos colocar, apresentar os nossos apontamentos em torno do que está ocorrendo. Mas se a gente não é ouvido, a gente se afasta daquela instituição, vá por um... Essa é a colocação dos benfeitores espirituais, vai para um outro lugar. Né? E tem mais. E se ali, numa reunião, tiver um indivíduo que ele está sempre a gerar a divisão, a desafeição, é o encrenqueiro. O que a gente deveríamos fazer? Olha só o que diz os benfeitores espirituais, Allan Kardec, no capítulo 29 das reuniões e das sociedades espíritas. Pode-se, pois, estatuir como princípio que todo aquele que numa reunião espírita provoca desordem ou desunião ostensiva ou subrepticiamente, quer dizer, disfarçadamente, ardilosamente, ou pelo menos é um mau espírita do qual cumpre que os outros se livrem o mais depressa possível. Então, você veja bem. Olha o que ele coloca. Se numa reunião, e o que ele coloca aqui, vocês verão na reunião das sociedades espíritas, que isso tanto serve para reuniões espíritas como para sociedades espíritas. Ele coloca aqui todas essas orientações. Então, se aquele indivíduo está ali estabelecendo a desunião, a desordem, de uma maneira clara, de uma maneira ostensiva, ou de maneira disfarçada, olha o que os espíritos falaram. Devemos chamar o companheiro, evidentemente, conversar com ele várias vezes, com amor, tentando demovê-lo daquela... Mas se ele tem um ato contínuo, sempre fazendo isso, deve ser convidado a deixar a tarefa, a deixar aquele trabalho. Isso depois de contínuas tentativas de demovê-lo daquela posição. Mas, muitas vezes, está ali o indivíduo criando problema na atividade mediúnica. E nós permitimos que eles fiquem. A mesma coisa como montar um grupo
um grupo mediúnico. Aí chama fulano porque é amigo, outro. Colocam ali pessoas que se antipatizam, pessoas que se detestam fraternalmente. Como que essa reunião, que é a reunião de quem? Reunião das trevas, querido. Porque elas não, deixa que lá, eles vão lá, mas aquilo vai resolver. Resolver nada, vai piorar. Aí cria um pensamento dominante, retificando, cria um espaço na estrutura mental do indivíduo, do medianeiro, facilitando o acesso das sombras para desorganizar o trabalho. Então, aí que Allan Kardec fala da homogeneidade. Que uma reunião mediúnica ela é um ser coletivo cujas propriedades e qualidades é resultante dos seus membros. Forma-se como se um feixe. E esse feixe mais força terá quanto mais homogêneo for. Então, a homogeneidade de sentimentos é fundamental. Você não vai levar para uma atividade mediúnica pessoas que se digladiam emocionalmente, que se antipatizam. Porque, senão, será uma reunião com interferências profundas das trevas. E muitas casas espíritas, muitas vezes, abrem essas brechas, e para os espíritos inteligentes, dedicados a desarticular o bem, não é coerente, não é o seu objetivo destruir uma reunião mediúnica e se mantê-la naquela situação para que ele possa fazer que ali transite as suas ideias. Então, vejamos, né? Essas questões são questões pontuais. A gente, muitas vezes, não observa o que Allan Kardec coloca. Olha o que ele fala na Revista Espírita. Quando a gente vai formar um grupo, uma reunião, aquele que tem a intenção de organizar um grupo em boas condições deve, antes de tudo, se assegurar do concurso de alguns adeptos sinceros, tomando a doutrina a sério e cujo caráter conciliador e benevolente lhe seja conhecido. A primeira condição a impor, se não se quer estar a cada instante distraído por objeções ou por perguntas ociosas, é, pois, o estudo preliminar. A segunda, uma profissão de fé categórica. É preciso, sobretudo, e sem exceção, afastar os curiosos, e quem não fosse atraído, senão um motivo frívolo. Então, veja bem, ele está colocando aqui que para você montar um grupo, né, uma atividade mediúnica, você deve se assegurar de pessoas sérias, de adeptos sinceros, que tenham uma personalidade, uma característica de personalidade benevolente e conciliadora. Por quê? Para montar essa estrutura de homogeneidade. A homogeneidade de sentimento. Você pode ter uma heterogeneidade de ideia, mas o querer bem, o se gostar, isso é elemento fundamental para o êxito da tarefa mediúnica aliada ao estudo. Mas muitas vezes a gente coloca ali as pessoas que estão com problemas nas relações socioemocionais. Pessoas que se antipatizam. E aí é um material substancial e significativo para a interferência das trevas, que vão fazê-lo. Então, isso está na Revista Espírita de 1861. Olha que lição
atual, atualíssima. Então, ele diz que toda reunião espírita deve, pois, tender para a maior homogeneidade possível. Está entendido que falamos das que se deseja chegar a resultados sérios e verdadeiramente úteis. Olha só, que coisa fantástica. Então, você quer chegar a resultado útil, a sua reunião mediúnica, ela precisa ter um caráter de homogeneidade. E você precisa estar aliado àquilo ali a um estudo real, não é um estudo qualquer. Não é um estudo qualquer. E aí nós estamos dificultando o trabalho do mundo espiritual, que poderia, por exemplo, numa reunião mediúnica, produzir em 100% ou 80%. Mas, por falta de condições, muitos falam hoje de que materialização é uma questão que não cabe mais. O espírito Alexandre, o André Luiz, diz que não. Diz que a materialização, no futuro, ela ocorrerá de maneira mais abundante, porque os grupos terão condições. Os indivíduos estarão preparados para esse tipo de tarefa. Não ocorre hoje pela falta de condições dos integrantes de uma reunião mediúnica. Olha que coisa interessante. Fala isso. Então, meus queridos amigos, a importância desses aspectos acontecendo. Pelos presidentes da Casa Espírita. Né? Tem presidente da Casa Espírita que ele nem conhece o Livro dos Médiuns, ou se conhece de uma maneira superficial. Você, no diálogo, vê a carência da informação. Como é que um indivíduo desse ele vai orientar? Ele vai pensar pela cabeça dos outros? Companheiros que dirigem a atividade mediúnica, que não conhecem o processo mediúnico. Indivíduos, por exemplo, radicais. Um indivíduo radical dirigindo uma atividade mediúnica, ele sabota a atividade dos médiuns. Põe a perder no seu radicalismo, no seu extremismo. O médium é uma pessoa que requer orientação, instrução, mas que a gente caminhe com ele. Né? Caminhe com ele. Mediunidade sem humildade, humildade, perseverança, sacrifício, estudo, não consegue se deslanchar, se desenvolver. Não consegue. Requer o sacrifício da pessoa, o empenho da pessoa. Chico Xavier não chegou aonde chegou porque simplesmente ele veio com mandato. Muitos vieram com mandato mediúnico e fracassaram. Veio o Sanatório Esperança, cheio de médiuns, que se prepararam durante anos para exercer atividade relevante e fracassaram. O Chico produziu porque ele se empenhou. Disciplina, disciplina e disciplina. Não estou falando que nós somos dos níveis do Chico, mas nós precisamos atender, né, as questões mínimas e fundamentais de uma tarefa mediúnica. Vamos ver aqui. Em março e maio de 1863, na Revista Espírita, os benfeitores colocam assim: crer em sua infabilidade, recusar o conselho da maioria. Não, isso aqui é Allan Kardec. Crer em sua infabilidade, recusar o conselho da maioria e persistir num caminho que se demonstra mau e comprometedor, não é o verdadeiro espírita. Seria dar prova de orgulho, se não de obsessão. Talvez você chega para um determinado indivíduo que teve ali uma produção mediúnica, informa para ele, apresenta, ele fica aborrecido. Não, o espírito escreveu, é isso mesmo, e acabou. Você está querendo ajudar. E ele mergulhar no orgulho, o médio orgulhoso. Diz lá o Livro dos Médiuns. Médio orgulhoso. São o médio em que as suas comunicações estão sob suspeita e nenhuma confiança merece.
Olha que coisa! Aonde o orgulho está, a cavaleira. A infalibilidade, ele se acha infalível. Né? Ele se acha infalível. E muitas vezes utiliza a mediunidade como elemento de poder. Né? Para controlar, para fazer que uma tarefa X seja implantada. Ó, isso está vindo do mundo espiritual. Ué, mas quem dirige são os companheiros. Vamos avaliar, vamos analisar, sem reproche ao médium. Vamos avaliar. Tem casos de espírito que você mudar, fazer uma obra, tem que conversar com o benfeitor espiritual. Não quer dizer que é mestre de obra, né? Sei lá. Né? Então, meus queridos amigos, são questões muito curiosas, muito interessantes. Eu estou chegando aí às 8 horas, né? E eu queria apresentar para vocês uma última colocação aqui, rapidinho. Deixa eu ver aqui. Veja bem que a Revista Espírita é uma revista repleta de orientações preciosas que Allan Kardec deixou para a nossa reflexão. Queridos amigos, a gente deve ter a atividade mediúnica como, se nós estamos nela, como uma tarefa que requer essa visão kardeciana. O nosso movimento passa por problemas terríveis nessa área. Está aí a obra Tormento da Obsessão de 2001. Veja os espíritos chamando a atenção aquilo que André Luiz chamou na década de 40 e que Allan Kardec, nos primórdios da doutrina espírita, já abordava. Coisas terríveis. Deturpações as mais, se você é um médium sério, as mais absurdas. Se você é um médium sério que quer que a sua produção mediúnica você possa melhorar em termos de produção mediúnica, que você submeta às suas psicografias, o seu trabalho mediúnico, à avaliação. Esse é o meio seguro. Os espíritos superiores falaram isso para Allan Kardec. Você não deixe se fracassar pela vaidade, pelo orgulho, que já ronda. Olha o que diz Allan Kardec. Vereis formarem-se reuniões espíritas. Olha só, isso é muito grave. Atenção, isso é muito grave. Vereis formarem-se reuniões espíritas, cujo objetivo confessado será a defesa da doutrina e cujo objetivo secreto será a sua destruição. Supostos médiuns que terão comunicações encomendadas, adequadas ao fim que se propõe, publicações que, sob o manto do espiritismo, esforçar-se-ão para o demolir, doutrinas que lhe tomarão algumas ideias, mas com o pensamento de o suplantar. Eis a luta, verdadeira luta, que ele terá de sustentar, e que será prosseguida encarniçadamente, mas da qual sairá vitorioso e mais forte. Veja que coisa fundamental, gente. Que coisa extraordinária. Vereis reuniões, formarem reuniões cujo objetivo confessado é o bem da doutrina, a defesa da doutrina, e cujo caráter secreto é a sua destruição. Quantas reuniões nós vemos nesse período de pandemia, quantas mensagens mediúnicas mentirosas que são trocadas por confrades espíritas. O indivíduo ali, você vê o bojo da mensagem, com absurdidades as mais diversas, inclusive dando data de encerramento da pandemia, que
o codificador coloca como característica de mensagens apócrifas. Vejamos, meus irmãos, aquelas mensagens da corrente, passa para o outro, passa. Meu Jesus, que tanta corrente é essa? Minha Nossa Senhora. Eu respeito, mas isso não é espiritismo. Isso é qualquerismo, menos espiritismo. Meus queridos amigos, meus queridos irmãos, eu agradeço a vocês, né? Esse tempo, né, que vocês ficaram aí. A mediunidade, ela é um tema vasto, que não dá em 50 minutos para que a gente possa esgotá-lo. Então, nós agradecemos a paciência de todos, esperamos que essa abordagem possa ter sido útil em algum momento. Que Deus nos ampare e nos sustente. Que assim seja. Meu amigo José Hélito, é por isso que a gente vai pedir novamente para a gente dar continuidade a esse pensamento. A gente não perde a oportunidade. Você Olha, sabe que hoje, hein? sim, Ficava a luz diminuindo. E há um sim, tempo chegou ela fechar, aí eu tive que. Você viu eu mexendo aqui toda hora? vi Não sim. sei por que isso. Pode ter sido a iluminação do teu celular. Aqui para mim correu normal. Os amigos aqui que estiveram comentando disseram que estava tudo bem, que estava tudo funcionando normalmente. Eles estavam vendo tudo muito bem, te ouvindo muito bem. Hoje, graças a Deus, toda a palestra foi direitinho, foi certinho, tá? Mas. Tá. Isso. Meu amigo José Hélito, deixa eu falar uma coisinha aqui antes. É, o Renascer, ele está recebendo as doações de alimentos não perecíveis, tá? Às quartas-feiras, de 9 às 11 da manhã, na própria Sociedade Espírita Renascer, na rua Venezuela 385, Parque Hotel. E também, caso você não possa estar no Parque Hotel, lá no bairro Rio do Limão, na sorveteria Carioca, está nos disponibilizando também de 10 às 17 horas, tá? De segunda a sábado, entregas de alimentos lá, porque os nossos atendidos, né, não podem parar, né? O trabalho continua. Obrigado aí pela oportunidade, José Hélito, da gente poder falar isso aqui. Obrigado a você. E obrigado. O Renascer te agradece imensamente mais uma vez o carinho, tá? Para a gente foi muito confortante e para a gente também foi de uma elucidação muito grande essa palestra de hoje. Quanta coisa de reuniões mediúnicas, né, que acontecem às vezes sem o devido cuidado, como, né, foi colocado por Kardec através, né, das suas palavras aí. Eu posso te pedir um favor? Claro, à vontade. Opa! Você faz a prece final pra gente, meu irmão? Te agradeço muito, vou deixar você com todos fazendo a prece. Gratidão. Obrigado. Senhor e Mestre Jesus, querido amigo, nesta hora, queremos te pedir pelas pessoas que se encontram mergulhadas na enfermidade da Covid-19, nos hospitais, Senhor. Sabemos que sua medicina espiritual possui recursos extraordinários. Recursos que podem debelar e eliminar a ação do vírus nefasto. Ampara, Senhor, esses locais, os enfermos, como também os médicos, enfermeiros e funcionários, de uma maneira geral, que atuam em favor da saúde da criatura humana. Senhor Jesus, ampare essa instituição Renascer, e que nessa noite, Senhor, as energias de saúde e paz sejam levadas para o coração da nossa estimada Liceia Xavier de Barros, que ela seja envolvida nas vibrações da saúde,
da tranquilidade, da calma. Que cada lar dos internautas sintonizados com este canal possa, Senhor, ser visitado pelos embaixadores da luz, levando até lá um voto de paz, de harmonia e de equilíbrio. E que o teu amor nos sustente para todo sempre. Que assim seja. Mais uma vez, nossa gratidão, meu. Que Deus possa estar sempre contigo, né? A todo momento, amparando e direcionando sempre no caminho do bem. E estendo também esse pedido não só a você, meu amigo, mas a todos aqui, a todos que estiveram essa noite aqui conosco. Tá? A nossa amiga Mônica Coelho, agradecendo aí, com saudade do GEAC, assim como nós estamos com saudade da nossa casinha verde, Mônica. Que a espiritualidade nos sustente e ampare até o nosso encontro. Opa, voltou, Josélito? Voltou. Sim. Estou aqui. Sim, sim. Mais uma vez, te agradecendo, desejando a você todo o bem e toda a realização do bem também. Tanto para você quanto para todos nós, todos os nossos amigos que estiveram aqui envolvidos com esse compartilhamento de conhecimentos. Então, meus amigos, eu vou deixar vocês aqui com a nossa vinheta final, né, finalizando os nossos trabalhos. Tem uma última palavra, meu amigo? Eu agradeço a todos que estiveram aí assistindo a essas nossas modestas reflexões e a você pela oportunidade do trabalho, a essa casa querida, né? Porque o Renascer também é uma casa do coração. Sim, né? Com certeza. Com certeza, José. Então, meu irmão, fica com Deus, tá? Um abraço e um abraço a todos também. Obrigado. Obrigado, fica com Deus.